Desde ontem à noite, quando eu vi o Jornal Nacional, eu tô com uma dúvida cruel e eu preciso da ajuda de vocês para me ajudarem. Então já peço que vocês deixem aqui nos comentários uma fala, uma resposta para essa minha indagação. Eu até perguntei aqui para Paolinha Guerreira, mas ela não soube me responder. Porque ontem o Jornal Nacional fez uma reportagem baseada numa reportagem do Estadão, que teve detalhes sobre a investigação em cima dos atos antidemocráticos e do gabinete do ódio, que todo mundo já conhece. E eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte: quando o Carluccio for preso, ele vai tomar banho de sabonete em barra, sabonete em líquido ou sabão em pó? Eu não consegui decidir, eu passei a noite inteira pensando nisso. Fiquei pensando qual seria o sabonete mais apropriado para o Carluccio tomar banho na prisão. Não consegui chegar a uma solução, Paola também não. Então coloquem por favor aqui nos comentários aquilo que vocês acham. E aproveitem também que vocês já estão na aba de comentários falando sobre o sabonete mais apropriado para o Carluccio tomar banho na prisão e já deixem o like de vocês para dar aquela fortalecida no vídeo. Ajuda muito, mais pessoas vêm para a nossa comunidade de reflexão e 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Mas o que aconteceu? Vocês sabem que existe no Palácio do Planalto o chamado Gabinete do Ódio, que é uma rede super estruturada de perfis na internet que são utilizados para fazerem propaganda positiva do governo Bolsonaro, mas principalmente para atacarem detratores políticos do presidente da República. E toda essa operação é uma operação cara. Eu vou explicar para vocês como funciona. E vocês vão ver que é algo muito bem estruturado. E depois eu vi os comentários de alguns analistas, jornalistas no Globo News falando com até mesmo um pouco de surpresa do gabinete do ódio, como tudo aquilo era estruturado. Parece que eles não sabiam do governo Bolsonaro, já estamos 2 anos do governo Bolsonaro e eles não sabem como essas coisas funcionam. Chega até a me surpreender. Mas o que essas revelações mostram? Que o governo Bolsonaro pagou, e pagou muito caro, para que os canais como Terça Livre, dentre outros, conseguissem realizar essa operação. E até mesmo essas operações, elas eram abastecidas com informações de dentro do próprio Palácio do Planalto. Então o governo é cúmplice de tudo isso. E o Carluccio, como muitas pessoas especulam, o próprio Alexandre Frota falou na CPI das fake news, a Joyce Hasselman também falou, tudo isso é encabeçado pelo Carluccio. Porque na verdade, quem trouxe isso para o Brasil, ou melhor dizendo, para o governo Bolsonaro, foi o Steve Bannon. Steve Bannon, ele é um super magnata de Hollywood, ele é o produtor daquela série Seinfeld. Então se você assiste o Seinfeld, você está dando dinheiro para o Steve Bannon. E ele começou a trabalhar com marketing político. Ele percebeu que era possível, não é manipular, mas vamos usar, não é bem manipular, mas vamos usar essa palavra na falta de uma melhor. Ele descobriu que era possível manipular as percepções dos eleitores utilizando a internet, os algoritmos e todos os recursos que existem aqui na nossa rede de computadores. E o Steve Bannon também percebeu, principalmente com as eleições na Itália, do Salvini, que as pessoas elas possuem cóleras, elas possuem raivas. Isso é normal da nossa sociedade. Antigamente os povos guerreavam para extravasar a sua raiva, para extravasar os seus sentimentos negativos. Depois, com o advento da igreja, a raiva foi direcionada para as igrejas que viraram exaustores dessa cólera. Só que nós sabemos que as igrejas hoje perderam muito da sua força e também da sua função social. E o Bannon percebeu que ele poderia canalizar isso para a política, elegendo candidatos de direita, como no caso o Orbán, o Donald Trump e no Brasil o próprio Bolsonaro. E como que funciona toda essa operação montada pelo Donald Trump, que continuou sendo montada pelo Bannon, que continuou sendo usada aqui no Brasil? Depois pelo governo Bolsonaro. Você já deve ter percebido que quando você coloca no Google bola de futebol, sapato, viagem, no seu Facebook em seguida vai começar a aparecer várias e várias propagandas do produto que você buscou. Pode ser um videogame, pode ser um microfone, pode ser uma bola, pode ser viagem. Porque baseada nas suas buscas, esses sites como o Facebook, o Google, direcionam os produtos específicos para você. É o marketing digital. É um marketing super específico, uma estratégia chamada cauda longa. O que é cauda longa? Você tem uma característica do mercado e você vai segmentar uma fatia desse mercado, impulsionando a sua propaganda, direcionando a sua propaganda especificamente para essa fatia super específica do mercado.
Se você pode fazer isso com produtos, você consegue também fazer com política, e foi isso que o Bannon fez. O Steve Bannon utilizava nas suas consultorias eleitorais físicos. Sim, físico, sabe físico, Einstein? Ele utilizava os físicos. Porque na internet você tem um volume gigantesco de dados, que é o chamado Big Data. E os físicos, eles são os melhores para trabalharem com isso. É engraçado que onde eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz minha pós-graduação na Universidade de São Paulo. O professor que mexia com isso na área de negócios, o professor que mexia com isso, com ações, era justamente físico, o professor Evandro. Porque eles têm essa condição de mexer com Big Data. E como você sabe minerar os dados da forma mais apropriada, você é muito mais certeiro na hora de fazer a sua propaganda. E foi isso que o Bannon fez. Então o Bannon, ele pegava as frustrações das pessoas, as postagens das pessoas na internet e direcionava diretamente para elas, conseguindo assim ter os seus benefícios eleitorais. E o Gabinete do Ódio faz a mesma coisa, direcionando as publicações para as pessoas mais raivosas. Só que isso é muito caro e é óbvio que você tem a utilização de bots também. Você tinha os robôs do Bolsonaro, que impulsionavam as propagandas, as visualizações no Facebook, no Twitter principalmente, e você tem, claro, também os perfis orgânicos, como o Alan dos Santos, o Carluccio. Então esses bots, principalmente no Twitter, impulsionavam, junto com os perfis orgânicos, as postagens, e tudo isso é muito caro. Então, aparentemente, o que acontecia? O governo dava o dinheiro via propaganda para o Terça Livre, por exemplo, e o Terça Livre, com esse dinheiro, refinanciava essa estrutura. Aparentemente, era isso que acontecia. Tá? E é claro que isso é estritamente ilegal. E por conta disso, nós estamos tendo toda essa operação que está rolando no STF, que vai ir para o relator agora, e a situação do Carluccio fica muito complicada. E toda vez que a situação do Carluccio, especificamente do Carluccio, se complica, porque aparentemente, segundo os depoimentos, ele era o chefe dessa operação, Bolsonaro perde totalmente as estribeiras. Se você quiser entender mais sobre como funciona toda essa operação política hoje em dia, eu sugiro que você compre o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Se você comprar esse livro, você vai entender muito bem como funciona hoje a política do país, ou do mundo. O PT já usava isso. Outros partidos também já usavam isso. Então, mas o que Bolsonaro fez? Ele sofisticou, ele trouxe toda essa situação, aqueles chapas brancas, né? Chapa branca, os jornais que eram pagos para fazer propaganda, enfim. O que o Bolsonaro fez? Ele trouxe toda essa estrutura que já existia e ele a atualizou para os tempos modernos, tirando do físico e colocando no digital. Ele não inventou a roda, mas ele adaptou. E essa é uma estrutura super cara, mas super cara mesmo, tá? Porque envolve outros países, envolve fazenda de likes, fazenda de robôs em outros países. É uma operação bastante suspeita e que envolve muito dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Claro que esse dinheiro vem do contribuinte, porque aparentemente o governo repassava via propagandas e informações, porque nós vimos o aumento dos ganhos desses sites, dessas pessoas, desses empresários que se diziam jornalistas. Enfim, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como era o funcionamento de toda essa operação. Não eram só robôs, eles tinham os robôs para impulsionar, para colocar os assuntos em alta no Twitter, principalmente para fazer ataques, mas havia também uma parcela muito grande de componentes orgânicos. Por isso que era o chamado Gabinete do Ódio. Era uma estrutura muito bem montada, muito bem organizada e muito cara. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, não com relação ao sabonete que o Carluccio vai usar caso ele for preso, mas se você ficou com alguma dúvida a respeito dessa operação, deixa aqui nos comentários que eu venho e explico para vocês em um vídeo futuro, tá bom? Se vocês gostaram, como falei, cliquem no gostei, se inscrevam e podem me seguir lá no Twitter, @profileoficial.